tanto eu, não é, particularmente, para estar com vocês, sempre é muito bom, como também para ter a ministração da Santa Ceia. Se Deus quiser, a gente agora já permanece mensalmente a gente fazendo, né? E aí, eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Obrigado. E pedir que vocês abram suas Bíblias lá no livro do profeta Daniel. Nós vamos voltar nossa atenção para o capítulo 3. Daniel 3. A leitura é grande, tá? A gente vai ler o capítulo todo, mas eu acho proveitoso nós lermos tudo porque, de fato, ele vai contar bem toda a história. Então, abra sua Bíblia, preste atenção aí na leitura. Em seguida, nós vamos ver os detalhes que o texto está mostrando. Daniel, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó reis, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Agora, pois, está aí disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ora, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atacados com seus mantos, atados com seus mantos, suas túnicas e seus chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou a seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar? Deus Santo, poderoso, majestoso, nós nos postamos diante de Ti e de Ti somente, Senhor, a fim de ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, nesse momento para que possamos ser instruídos. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na história do povo de Deus, nós temos algo bem simbólico. Da mesma forma que o povo de Israel é muito bem lembrado ali pela saída do Egito, né, com as 10 pragas ao Egito, com a abertura do Mar Vermelho, Deus mandando as tábuas da lei. Tudo isso assim é muito forte e vívido quando a gente pensa no povo de Israel, como Deus, depois de libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão, ele os guiou para a terra prometida e a entrada na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu que mana leite e mel, eles possuiriam aquelas casas. Um outro episódio muito marcante na história do povo de Israel é justamente o período que ele esteve na Babilônia. A Babilônia, ela é um marco na história do povo de Israel, porque ela marca a desobediência desse povo. Não é um povo que não conhecia o Senhor. A gente não pode também assim pensar que a Babilônia é semelhante ao Egito. É bem diferente. Se a gente fosse olhar para comparar a história do povo de Deus com a nossa história, como que aquele aconteceu de forma física e a nossa de forma espiritual, o Egito seria, a libertação do Egito seria comparada à nossa conversão. Do mesmo jeito que eles eram escravos no Egito, nós éramos escravos do pecado. Então, Deus com mão forte, lá no Egito, libertou o povo, massacrando os seus deuses, acabando com a idolatria deles,
e libertando eles para que eles pudessem, então, sair de lá e acabar com a escravidão. Da mesma maneira, nós éramos escravos do pecado, e Cristo, com o seu poder e o seu amor, vencendo a morte na cruz, ele nos liberta. Nós hoje estaríamos naquele processo de peregrinação, guiados por Deus, enquanto eles foram também guiados por Deus no deserto. Nós também somos guiados por Deus na nossa vida. Eles passaram por fome, por sede, por diversas coisas e inimigos que queriam os matar. E Deus diz que nós temos a presença dele conosco, e o Santo Espírito dele conosco, e o pastoreio do Senhor Jesus para nos guiar em nossa jornada. E até alcançar a terra prometida. E nós estamos nessa, esperando e aguardando a entrada nos novos céus e nova terra, que seria a Canaã celestial. Mas o povo de Israel, eles entraram nessa terra física, que não é o que nós aguardamos, e nem de fato o que eles aguardavam ali. A palavra deixa bem claro sobre isso. Mas, apesar de ter toda essa vivência com Deus, e ter grandes homens como Davi, como Samuel, como Davi, como Salomão, e outros que trouxeram o povo, ensinaram o povo as leis do Senhor, ainda assim o povo andou distante do Senhor. De forma que Deus puniu esse povo por conta de sua maldade, por conta de sua deslealdade, de sua infidelidade. Deus os puniu com a chegada da Babilônia. E como era que a Babilônia fazia? Qual era o proceder da Babilônia? A Babilônia chegou primeiramente, invadiu Israel, destruiu tudo, destruiu todas as casas, destruiu os templos e roubou, levou todos os tesouros do palácio do rei e os tesouros que tinham na casa de Deus. Aquele templo de Salomão, tão suntuoso, tão lindo, tão belo e tão rico, foi tudo levado. Roubaram tudo. E não só isso, botaram abaixo a construção. Até os fundamentos. Acabaram com tudo. Em duas comitivas em que acabaram. Com as construções e também, é claro, massacraram as pessoas. Porém, os mais ricos, os líderes do povo, aqueles que a Babilônia pensou, esses eu posso me servir deles. Ele os pegou e os levou cativos para a Babilônia. Então, foi para a Babilônia, daquele povo do reino de Judá, ele levou esses que eram de maior conhecimento, que tinham profissões que poderiam ajudar no crescimento da Babilônia, como artesãos, como líderes, como capitães de guarda, todos esses que lideravam o povo, que podiam trazer prosperidade para a Babilônia, eles pegaram e levavam cativos para a Babilônia. Isso não aconteceu só com o povo de Israel, mas aconteceu com os outros povos a quem a Babilônia dominava. Ele pegava as pessoas, os mais entendidos, e levavam para a Babilônia, e aqueles que ficavam eram aqueles que dependiam mais. Então acabou que houve, além de toda a destruição da terra, também miséria acontecendo na terra de Canaã, que era a terra do povo de Deus. Daniel e esses quatro, Daniel é aquele que recebe o nome do livro, né? E esses três aqui que foram citados, Sadraque, Mesaque e Abednego, são esses que foram levados cativos de lá do reino de Judá para a Babilônia. O capítulo 1, inclusive eu fiquei bem na dúvida, né, indeciso qual seria a mensagem que eu traria, se seria do capítulo 1 ou do capítulo 3. Mas no capítulo 1 você tem a descrição desses quatro sendo colocados ali. E aí, deixa eu voltar um pouquinho para falar desse grande marco que é a Babilônia na história do povo de Deus. Como eu disse, ela é diferente do Egito. Porque a Babilônia, ela não é como que representando uma escravidão imposta que nós não conseguimos nos livrar dela. É diferente. O Egito seria comparado a eu nascer em pecado, nasci escravo do pecado. Não tenho opção disso. Sou massacrado por isso, porque eu não tenho condições de me livrar dessa escravidão. Cristo fez isso, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já a Babilônia, ela é tratada na Bíblia, inclusive lá em Apocalipse, como sendo a grande meretriz. Por quê? A Babilônia, ela é como que uma prostituta que seduz aos homens que passam. Pensem lá em Provérbios, todas as vezes que ele cita
essa figura da prostituta, da meretriz, que seduz as pessoas que passam, como sendo a Babilônia. A Babilônia é aquela que convida, mostrando os prazeres da vida, mostrando o que tem de melhor, não só em termos sexuais, isso é uma figura, obviamente, mas em termos de cultura, em termos de beleza, em termos de sabedoria, conhecimento, em termos de riqueza, também de sexo e qualquer outra forma de prazer, como bebidas, como comida, como roupas, diversos outros tipos de coisas. Ela é tratada como sendo a grande meretriz, a Babilônia é tratada dessa forma, porque ela seduz os povos. Veja, era um povo opressor, certo? Era um povo que massacrou o reino de Israel. Mas, quando esses foram trazidos cativos de lá do povo de Israel, esses que ficaram e chegaram na Babilônia, quando tiveram a oportunidade de voltar, nem todos voltaram. Teve outros que disseram, não, eu quero ficar aqui. Porque eles construíram suas casas, porque eles conseguiram trabalhar, conseguiram ter família, constituir família, conseguiram prosperar, mesmo não sendo a sua terra, mesmo não sendo a terra prometida, mas na Babilônia eles conseguiram refazer a sua vida. Eles disseram, eu não vou voltar para uma terra que está em ruínas, mas era a terra prometida. Mas eles resolveram ficar ali, porque a vida ali para eles se tornou uma vida muito boa. Aqui, quando nós chegamos no livro de Daniel, nós somos apresentados a esses 4 homens. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Esses 4. Então, são todos nomes hebreus. São nomes do povo judeu. Todos eles têm significados belos. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Eu não vou dizer todos os outros porque eu não recordo. Mas todos os outros eles têm no seu significado de seu nome, adoração ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o que é que a Babilônia fazia? Ela nomeava eles novamente. Eles já nasceram com o nome. Eles vieram para cá com o nome. Mas quando eles chegavam na Babilônia, não. Você não é mais Daniel. Você será Beltesazar. E aí, Ananias, Azarias e Misael são chamados desses nomes que vocês viram aqui no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses nomes são nomes agora que... Veja, por quê? Qual é a finalidade de nomear? Você anula a identidade. Esses nomes, Ananias, Azarias, Daniel e Misael, eram nomes ligados a Deus, ao culto a Deus. Nomes com significados belos que apontavam para a história do povo de Israel e para a identidade de seu povo. Ao renomear, eles jogavam fora tudo que esse povo trazia e botavam nomes que agora tinham a ver com os deuses da terra, os deuses que eram adorados na Babilônia. Beltesazar, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os outros 3 também, Ananias, Misael e Azarias, nessa ordem, tá? Sadraque é Ananias, Misael é Mesaque e Abednego é Azarias. Esses recebem outros nomes e no próprio livro de Daniel eles vão ser chamados desses outros nomes. Tem uma forma de dizer, esqueça a sua identidade, você agora é Babilônia. Esqueça Deus de Israel, você agora serve aos deuses da Babilônia. Esqueça as comidas, os ritos, todas as formas de adoração que vocês aprenderam lá em Israel. Aqui você tem novos deuses. E veja, de uma forma muito sutil, isso é colocado, não de que o povo não queria fazer isso, o povo não escolheria fazer isso. Você aqui vai ter trabalho, você aqui vai ter comida, aqui você tem beleza. Então esqueça tudo lá e faça parte do meu povo. Claro, existe a imposição. O capítulo 1, logo quando eles chegam, esses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são reunidos para fazer parte de um determinado conselho de outros povos também que serviriam à Babilônia e são impostos a eles um determinado tipo de alimentação que eles deveriam comer, eles deveriam passar um tempo de preparação ali, justamente para que eles pudessem servir ao rei. Esses 4, eles resistem a isso. O texto não deixa claro, mas a gente entende que aquelas comidas eram comidas oferecidas aos deuses e eles comerem era uma forma de eles dizerem que eles aceitavam a esses outros deuses e aceitavam toda essa sedução que a Babilônia estava colocando sobre eles.
Então eles resistem a isso, eles fazem um acordo com o chefe deles e eles não se dobram e Deus os abençoa. De forma que, é bem conhecido, eles vão apenas se alimentar de legumes e de água e dirão, e dizem, né? Depois você avalia para ver se a gente não está mais forte que os outros. Veja, isso é milagre, tá? Se você perguntar para qualquer nutricionista se fica assim, é o que ele pensa, eles comeram só verdura e ficaram fortes. Não é bem assim não, tá? E o robusto aqui é um robusto mais de gordurinha mesmo, viu? Para ficar mais forte nesse sentido. E a gente precisa de outros alimentos, certo? E, de fato, o que acontece é que Deus permite que isso aconteça. Eles só comem legumes e água e eles se tornam mais robustos que os outros, todos os outros que comiam das iguarias do rei. As mesmas comidas que o rei comia, eles negaram. E assim eles foram ganhando favor na Babilônia, porque eles eram fiéis a Deus, mas ao mesmo tempo eles também trabalhavam na Babilônia. Parece confuso. Como é que eles trabalham, eles servem ao rei, eles fazem tudo isso, mas ao mesmo tempo eles são fiéis a Deus? Existem coisas aqui que não se pode negociar. E aqui nós voltemos para o capítulo 3. No capítulo 3, o rei, o nome dele é Nabucodonosor, e se você reler o texto, você vai ver a palavra caldeus. Caldeus também é uma forma de tratar o povo da Babilônia, certo? Os babilônios são chamados também de caldeus. O rei Nabucodonosor tinha o seu ego inflado, não era um rei bom, certo? Embora a gente vá ver aqui e ali lampejos de bondade nesse rei, como a gente viu no final. Mas ele faz uma estátua de ouro e diz que todos aqueles, reúne todos os líderes. Perceba, e até às vezes a gente lê, por que tantas repetições? Ele está enfatizando para a gente. Ele chama os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros, toda a liderança do povo da Babilônia. Veja, é um país gigante. Tem cidades, tem estados, trazendo para a nossa realidade, né? No caso lá eram províncias, eram outros povos. Ele chama todos esses e diz, olha, vocês vão se prostrar diante dessa estátua. O que eles estão dizendo? Abandone os seus deuses, agora é esse Deus. Quando vocês ouvirem música, toda espécie, veja, quase uma orquestra aqui. Ele cita o tempo todo diversos instrumentos musicais. Haveria louvor para isso. Quando pensa em instrumentos musicais, é o que ele estava fazendo aqui. Nós estávamos louvando a Deus. Eles louvariam ao Deus da estátua de Nabucodonosor levantou. Estátua de ouro, veja como é rica essa nação. E todos eles deveriam se prostrar. Esses 4 em especiais, eles não fazem isso. Então, as pessoas vão chegar para eles, para o rei, e vai dizer, Senhor, esses homens aí não estão fazendo isso não, que o Senhor mandou fazer. Perceba que quando eles fazem isso, eles não estão apenas negando uma estátua de escultura. Nabucodonosor levou isso bem a sério porque isso é uma ofensa pessoal ao próprio rei. Como é que o rei fala e não se executa? Que tipo de homens são esses? Que tipo de nação é essa? Que tipo de crença é essa? Que convicção é essa que faz com que eles possam me afrontar? Eu dou um decreto e eles não se prostram. Eles são meus subalternos. Eu os conquistei. Eu destruí o seu lar. Esses homens se voltam contra mim e ele manda chamar eles. E se vocês não fizeram isso, pois agora vai tocar música. Vocês perceberam? Ele diz isso, exatamente isso. Ele diz, agora vai tocar música e eu quero ver vocês se ajoelharem na minha frente. Isso nem chega a acontecer. Porque a resposta deles, lá no versículo 16, é: ó Nabucodonosor, quanto a isso, nós necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses homens, eles estão bem entendidos do que irá acontecer. A fornalha de fogo já estava preparada para eles, caso eles não fizessem. Por conta do que eles dissem, Nabucodonosor, agora afrontado face a face, manda esquentar 7 vezes mais, de forma que aqueles que vão jogar esses homens amarrados com suas roupas lá dentro, eles morrem só com o bafo, pensamos assim, né? A quentura.
Quando eles abriram a fornalha, era tão intenso o fogo que eles morreram. Já os homens não morreram. Nabucodonosor viu 4 homens. E eram 3 homens. Daniel não está nessa história, nesse episódio. Ele vê 4 homens e o rei Nabucodonosor percebe que o 4 homem, ele diz, em suas palavras, ele tem o aspecto semelhante ao Filho dos Deuses. Deus os livrou da fornalha de fogo ardente. E aí o rei Nabucodonosor fica impressionado agora não só com a atitude deles, mas beneficamente ele fica impressionado com o Deus deles. Então ele manda tirá-los e percebe-se que nem um fio de cabelo foi queimado, não tem cheiro de fumaça nas roupas deles. Eles estão perfeitos, ilesos, totalmente sãos. E aí ele cria um outro decreto. Veja, ele não decreta que será apenas Deus, o Deus verdadeiro, que será adorado. Adora os outros deuses, mas ninguém fale mal desse daqui não, porque esse daqui realmente livra. Não há Deus, as palavras deles são essas. Não há Deus que livre como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, vejam, isso aqui eu estou relatando a história e trazendo um pouco mais de luz sobre o texto para que a gente entenda bem o que é que está sendo colocado. Porque quando a gente vê histórias como essa, a gente diz, eu quero esse tipo de força. Eu quero esse tipo de fé, capaz de ver as coisas acontecerem. Eu quero presenciar o mar se abrir. Eu quero ser capaz de entrar no fogo, na fornalha de fogo e ser liberto da fornalha de fogo. Mas vocês perceberam que eles não tinham certeza que seriam libertos da fornalha de fogo? É diferente de outras histórias. Quando Moisés vai lá falar com Deus, estão cercados, tem o mar vermelho, tem o exército atrás, Senhor, e agora? Diga o povo para que marche. Ou seja, Deus está dizendo, continue, vá, e o mar vai se abrir. Deus não prometeu isso a esses homens. Não teve isso sendo colocado. É diferente de quando Pedro e os demais apóstolos diziam para o paralítico, levanta-te e anda. Pedro veio, um mendigo paralítico ali na porta do templo, ele pede esmolas, Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Imagine se o homem não andasse. Que vergonha. Né? Levanta-te e anda. O homem atirando onda com minha condição, né? Veja que coisa horrível. Imagine, por exemplo, se ele chegasse e dissesse para o rei, pode jogar que ninguém vai ser queimado aqui não. Ixi. E se fosse queimado? Deus seria desmoralizado, percebe? A convicção desses homens não era a convicção da libertação. Esses homens não estavam dizendo, você pode fazer o que quiser com a gente, que o meu Deus livra. Eles não disseram em nenhum momento que Deus livra. E veja, eles não duvidam que Deus livra. Mas eles entendem que, independente se Deus livrar ou não, Deus é Deus na vida deles. Independente do que o mundo ali ao seu redor está oferecendo para eles de comida boa, a comida do rei, isso não deve ser uma comida ruim de jeito nenhum. De roupa, de bons lugares, de bons status. Eles estão próximos ao rei, eles têm contato com o rei. Eles são liderança da nação da Babilônia, que é a grande potência de sua época. E aí eles dizem, eles são contra esse rei, mas aí mesmo assim ele diz, nós não vamos já nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, ele livra. Mas mesmo que ele não livre, nós não nos prostramos. Não é a fé que diz para o monte, joga-te daqui no mar e ela vai. Ele vai. O Senhor Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você diz para o monte para ele se lançar no mar, e isso acontece. Não estou dizendo que esses homens não tinham fé. Eles tinham fé. E não estou dizendo que eles também não poderiam dizer, nós iremos para a fornalha e nós não iremos nos queimar. Podia ser que eles dissessem isso também. Mas, independente disso, o que fica claro na vida deles é a convicção de que Deus é Deus na vida deles, independente do que aconteça. Pode tudo estar ruim, pode tudo ser oferecido. Existem coisas inegociáveis na nossa vida. E nós vivemos num momento bem parecido com esse também.
O nosso mundo, como eu falei, a gente pode comparar a nossa ida como a entrada na Terra Prometida, o momento de peregrinação, mas nós residimos na Babilônia. Veja lá Apocalipse depois, e vai ter um julgamento especial para a Babilônia. Depois vocês procuram, deixa eu achar o capítulo aqui, que vocês fica como dever de casa, tá? E no final eu vou deixar o dever de casa para vocês também. Mas isso está lá em Apocalipse, no capítulo 18, você tem o anúncio e queda da Babilônia, e depois, de fato, vai vir a Babilônia e o lamento dos adoradores da Babilônia. Porque não está se referindo à Babilônia do passado. Você não vai ver Babilônia no mapa. Você vai ver o que a palavra está dizendo é a Babilônia como o nosso tempo, o tempo que nos oferece diversas coisas, diversas possibilidades. E grande parte dessas oportunidades, dessas belezas e riquezas e conhecimento é para nos afastar de Deus, para nos afastar da nossa identidade em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nos momentos de decisão, nós precisamos de fato ter esse tipo de convicção. E se for o caso de eu morrer, eu digo não, eu nego, mas e quando eu tenho que aparecer de fato na frente das autoridades? Jesus falou algo parecido aos seus apóstolos. Ele disse: quando vocês chegarem na frente das autoridades, quando elas questionarem o porquê vocês me seguem, não se preocupem no que vocês vão dizer. O Espírito dirá por vocês. Esse tipo de força não vem de nós, vem do Santo Espírito do Senhor. Aqui em Daniel, capítulo 3, não está evidenciado o Espírito Santo do Senhor, mas por tudo que a gente sabe, por tudo que nós sabemos sobre o Espírito do Senhor, nós podemos dizer claramente que foi o Espírito do Senhor que deu essa fortaleza a esses homens, para que eles pudessem fazer isso. E não é o sofrer ou não sofrer, se morrer ou não morrer, se cair ou não cair, mas sim sobre ficar em pé diante do Senhor e não se prostrar diante daquilo que quer me afastar do meu Deus. Veja, se a morte deles fosse uma derrota, o que você diria então de Pedro, que no momento que vai ser questionado, vai morrer crucificado de cabeça para baixo, segundo sua própria opção, porque não se via digno de morrer em nome de Cristo. Seria uma derrota? Quando Estevão, que é citado lá em Atos, ele também é questionado e mandam ele parar de pregar, e ele não para de pregar e ele vai ser apedrejado. Ele morre. Então, Deus não estava com ele nesse momento. O que se dizer do Senhor Jesus? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele não foi amado por Deus porque morreu? Não é a morte o que define. E a morte não é a derrota. Esses homens não foram vitoriosos, podemos dizer assim, porque eles foram libertos da morte. Mas por conta da fé convicta em Deus, de não se render àquilo que afastava ele de Deus. É você poder viver no mundo hoje aqui, como nós vivemos, e saber que nós temos que construir família, nós temos que trabalhar, nós temos que nos alimentar os nossos. Nós temos que prosperar e também para dar determinado conforto àqueles que nós temos. Nós precisamos estudar para que um dia eu possa também trabalhar, para que um dia eu possa ajudar as outras pessoas. E também para socorrer aqueles necessitados. E assim a família da fé também prospera, através de nossa vivência aqui na Babilônia, que a gente pode chamar de Olinda. Não quer dizer que Olinda é a Babilônia, certo? Mas estou falando dessa cultura que nos empurra para longe de Deus, para distante do Senhor, que está em Olinda e está em todos os lugares. É uma cultura que é contra o céu. E ela rejeita as coisas do céu. Ela rejeita a palavra. Ela rejeita você quando deixa suas atividades e vem domingo para a igreja. Porque você poderia estar em casa assistindo o jogo, você poderia estar dormindo, você poderia estar jogando em outro lugar. Você poderia estar visitando alguém da sua família, passando algum tempo. Diversas coisas. Amanhã você vai trabalhar de manhã cedo. Amanhã você vai estudar de manhã cedo, porque você não está fazendo outra coisa boa, que é agradável ao seu corpo físico, que pode lhe beneficiar de alguma forma. Porque você está fazendo algo que os olhos não veem no mundo lá fora. Você está alimentando a sua alma. Você está glorificando ao seu Pai Celeste.
Você está se reunindo junto com o povo de Deus, que é mandamento do Senhor também, esse momento de congregação, para assim louvar ao Senhor e ser edificado como igreja e edifício santo. Isso ninguém pode ver e vai ter difícil você explicar isso a outra pessoa. Que a nossa alegria está nisso e não numa mesa de bar, onde nós podemos ficar bebendo, virar a noite. Ou ir para uma festa e escutar música, dançar ou fazer qualquer dessas coisas. Mas, pelo contrário, rejeitamos todas essas falsas alegrias que, na verdade, só duram um determinado ponto, um determinado momento, ali enquanto dura e depois bate o arrependimento, para estar na casa de Deus, onde eu sou fortalecido, e talvez fisicamente você saia daqui da mesma maneira que entrou, mas espiritualmente é totalmente diferente. E nós sabemos disso porque, das vezes que vocês estiveram aqui, eu me atrevo a dizer, embora ninguém tenha me dito, mas às vezes não é nem a palavra, a pregação do Daniel, a minha, mas um louvor, tudo converge para isso, para esse momento de santificação e de edificação. Mas às vezes parece que um louvor falou mais. E por mais que tudo tenha trazido edificação, aquilo fica na sua mente, e era aquilo que você precisava ouvir, e o Espírito de Deus usou esse momento. Às vezes não é o louvor, às vezes é uma oração. Às vezes é a palavra. Claro, a palavra a gente tem mais tempo também, né? Tem dedicação a isso. E às vezes não é nem nada que está acontecendo no momento litúrgico do culto, mas quando você conversa antes com alguém ou depois, você conversando com outra pessoa, compartilhando, até para orar depois. E alguém lhe diz uma palavra que era aquilo que você estava precisando. Você percebe que o povo de Deus, ele age em nome de Deus, mesmo sem precisar alguém dizer. Deus mandou lhe dizer, eis que eu vos digo. Né? Mesmo sem precisar dizer algo nesse sentido. Porque onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus falou, ali eu estou presente. E é certo que Jesus está aqui, que Deus está aqui, e Deus está sendo glorificado. Por isso nós anulamos tudo e nós não nos prostramos diante das imagens de ouro. Que essas imagens de ouro não precisa ser de fato uma imagem que é colocada belíssima na sua frente, que você tem que dizer. Essa música toda aqui, essa orquestra tocando, não precisa de fato ser uma grande música, um carro de som que passa no meio da rua. Às vezes é de fato uma música, uma melodia que lhe agrada, mas que você começa a perceber, isso não me convém mais. Esse tipo de música só me afasta de Deus. Mas eu gostava tanto dessa música, eu dançava essa música, ou até mesmo essa música não dançava nem nada, mas tem umas alusões ali a determinados tipos de coisa que é uma vida que deveria ter ficado para trás. Isso começa a ficar banal quando eu vou ouvindo, e eu começo a normalizar aquilo que Deus não se agrada. A imagem de ouro pode não ser não precisa ser uma imagem, como eu falei, não precisa ser uma santa, se a gente quiser linkar ali com o catolicismo, mas pode ser alguém lhe oferecendo alguma coisa. Alguém lhe oferecendo uma cerveja, alguém lhe oferecendo um trago, alguém lhe oferecendo, vamos deixar ali para a igreja hoje. Só hoje tu vai todo domingo? Vamos para a praia? Vamos para outro lugar? Essas pequenas coisas aos nossos olhos, parecem pequenas aos nossos olhos. Na verdade, elas não são. Ah, mas vai ter um show ali, né? Teve show do Paralamas, teve Ivete e tudo mais. Só gosto tanto de Ivete. Foi ontem, não lembro bem. Mas está ali no Clássico. Mas vai ser hoje. A banda que eu tanto gosto é no domingo. E se você for, eu vou perder minha salvação por isso? Eu vou perder minha salvação. Deus vai anular toda a sua graça porque eu deixei de ir para a igreja um domingo e que, sei lá, os Beatles se reuniram novamente. Não que morreu, né? Mas fizeram ali uma banda que já se separou, voltou, Los Hermanos voltou, vai ter o especial. Vou pro Los Hermanos, só vai ter essa vez, já é o especial. Nunca mais eles vão voltar. Sandy Júnior, quando se apresentaram ali. Estou lembrando de um bocado. Parar com aqui. Mas só nesse dia tem problema, veja. Você pode não perder a salvação por conta disso. Mas por que a sua vida com Deus ela vai ser algo que você nivela pelo mínimo? Esse da minha... Eu com Martinha aqui, casado, ela diz, estou cansada, estou grávida, você pode lavar os pratos? Eu digo, se eu não lavar, você vai pedir divórcio? Aí, não. Aí então eu não lavo.
Percebe? Se a gente levasse a nossa vida com Deus, parece absurdo, mas a gente às vezes pensa na vida com Deus dessa mesma maneira. Isso daqui, se eu deixar de ir para a igreja esse domingo para ir para qualquer outro lugar, vou ficar em casa, estou cansado. Aí você diz, eu não vou perder a salvação por conta de domingo, certo? Você está nivelando por baixo. É como você está dizendo, Deus não vai pedir divórcio de mim, não vai romper sua aliança, ele vai continuar sendo fiel, depois eu peço perdão e ele me perdoa. Você banalizou o seu relacionamento com Deus. Como está ele depois disso que você, depois do que você fez? Entende? Esse tipo de coisa, se não sobrevive ao nosso relacionamento humano, que virá do Senhor, que fez infinitamente mais por nós. Então, quando precisamos entender que esse tipo de coisa nós não devemos negociar jamais. E assim nós vamos cultivando cada vez mais o nosso relacionamento com Deus sadio, de forte, a chegar ao ponto de que sim, alguém oferecer algo para mim, eu vou dizer que não. Por quê? Porque agora eu tenho força aí dizer, não, essa força vem do Senhor. E você jamais terá forte para dizer, olha, se eu morrer, morri, se eu deixar de fazer, eu fiz, se qualquer coisa, não importa o que aconteça, você pode deixar de falar comigo, mas eu não vou para esse lugar. Você pode romper a amizade comigo, você pode me tirar de casa, mas eu não vou provar isso, eu não vou fazer isso, porque eu tenho um compromisso com Deus que é superior a qualquer coisa humana que pode ser colocada para mim. Nós temos que estar atentos a isso e buscar a fé no Senhor que me fortalece nisso, olhando para a minha vida com Deus, me debruçando na palavra do Senhor, orando constantemente, aproveitando toda e qualquer oportunidade que eu puder. Eu sei que é difícil a gente estar aqui na segunda-feira, na quarta-feira, né, no domingo também. Às vezes, de fato, a gente não pode. Mas quando você tem a oportunidade, fale com os irmãos, converse, ligue, venha. Esteja em comunhão com o povo de Deus. Compartilhe seus problemas e ganhe a confiança para que outras pessoas possam também falar dos seus problemas com você, para juntos vocês orarem. E assim vocês crescerão juntos. É assim que o povo de Deus se fortalece, para que nos momentos de dificuldade nós possamos resistir a isso. O Senhor Jesus nos chama a isso e nos habilita a isso. E Ele nos deu todos os meios para que nós possamos viver dessa maneira. Como eu falei, lá em Apocalipse é citada a Babilônia e ela será julgada e todos os seus adoradores também serão julgados. Eles lamentarão a guerra, a queda da Babilônia. Não tenha dúvida, isso vai acontecer. Quando Jesus voltar, as pessoas que amam demais esse mundo e não rejeitam toda a oferta que o mundo lhe colocou, elas chorarão quando tudo for destruído. Mas aqueles que se alegravam em Deus, em estar em sua casa, na sua presença, mesmo que o pouco tempo que a gente passa junto, mesmo o pouco tempo que a gente passa louvando, eles terão toda a sua expectativa do porvir sendo totalmente preenchida, porque não será mais um único momento, mas será uma eternidade de bênção e lar celeste, onde tudo que nos tenta empurrar para longe de Deus deixará de existir. E apenas existirá a presença de Deus, a glória do Senhor, que será em todos nós também. E todo o nosso desejo e expectativa dessa glória e dessa alimentação será suprida plenamente, porque o Senhor Jesus, ele se fará presente em poder e glória, e assim nós estaremos com ele plenamente em comunhão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a experimentar disso tudo e nos habilite a isso. Amém? Amém. Nós vamos agora passar para esse momento de Santa Ceia, que é um momento também que Deus nos permite, como meio de graça, para que nós nos aproximemos dele, nos relembrando de sua morte e de sua ressurreição. Vamos cantar um hino depois. Então nós vamos passar para esse momento. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11. A gente vai ler do versículo 23 ao versículo 30. 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 30. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar? Deus da glória, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu nos permites já fazer aqui e ser alimentados por ti mesmo, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, experimentando, Senhor, as bênçãos espirituais que tu nos dás quando o teu povo te obedece. Nós queremos, Senhor, te pedir que tu continues a nos auxiliar nesse momento de alimentação espiritual, sobretudo, em que teu povo se chega à tua mesa, à mesa do Pai, e pode então partilhar daquilo que o Senhor Jesus fez para conosco, experimentando, Senhor, do sacrifício em forma de símbolo e assim nos lembrando, trazendo à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, e então nos servindo dele através do pão, através do cálice. Por isso, Senhor, nós te pedimos que tu consagres esses elementos para esse uso especial e tu fales ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chega lá, não? Queria chamar João e Daniel. Não, vai. O Senhor Jesus, ele pega o pão, como nós lemos, ele parte o pão e ele então distribui entre os seus apóstolos, dizendo que o pão representa o seu corpo. Jesus, ele paga o preço em nosso lugar. Aquilo que estava reservado a nós, porque nós pecamos, nós deveríamos estar naquela cruz. O Senhor é quem o faz. Ele toma o nosso lugar e inflita a ira do Senhor na cruz, aquela dor espiritual que nenhum de nós experimentará. Então, através disso, o Senhor Jesus também estabelece esse sacramento, que é a Santa Ceia, onde nós comemos do pão, nos lembrando do seu sacrifício, onde nós também reconhecemos os nossos erros, reconhecemos o nosso lugar, onde deveríamos estar, e pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos pela salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que fizeram sua pública profissão de fé e estão em paz com Deus e a igreja, não estão sob o processo de disciplina, devem participar desse momento conosco. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Fica aqui um pouquinho, eu vou dar logo. Depois de falar sobre o pão e distribuir o pão, o Senhor Jesus, ele ergue o cálice e dá graças. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação, Senhor, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nos ensina, Senhor, a partir do teu Santo Espírito. Ajuda-nos nisso, Senhor, a te conferir glória e graça por todos os teus atos de justiça em nosso favor. Continua a santificar a tua igreja, edificá-la. Faz, Senhor, com que essa igreja cresça, prospere, Senhor, em boas obras diante de ti e que venha, Senhor, a trazer ainda mais pessoas para que tua glória seja reconhecida. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus disse que o cálice representa o seu sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus que nos redime de todo pecado, nos limpa de todo pecado. E ele disse também que ele não ficaria morto. Jesus, de fato, morreu no seu sacrifício. Mas após 3 dias, ele ressuscitou, vencendo a morte.
Nós cremos num Deus vivo. E esse Deus vivo, ele prometeu que vai voltar. E aqui nós temos também, na figura do cálice, o símbolo do seu retorno, porque ele disse que não tomaria mais, depois daquele momento da Santa Ceia, não tomaria mais do fruto da videira, até que ele voltasse. Então nós fazemos esse momento também, recordando dessa promessa viva, dessa grande esperança, de que o Senhor Jesus voltará, e um dia nós celebraremos essa ceia com ele, e ele tomará então do cálice. Todos aqueles que pegaram o primeiro elemento devem também, após, pegar o segundo. Então, nós cearemos. Vai na frente.